Oi, tudo bem? Eu sou Lucas Fonseca Bandeira e eu sou bolsista de extensão na Escola Superior de Educação Física da UFPEL. E hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho chamado Atividade Física Remota na Educação Especial, Experiências no Gamepad. Todos os autores desse trabalho fazem parte do Exergame Lab Brasil, da UFPEL, assim também como a coordenação do laboratório, assim como a orientação desse trabalho foi feita pelo professor Dr. César Vaguer. Considera-se pessoa com deficiência aquele indivíduo que possui algum impedimento de longo prazo, seja ele de caráter físico, mental, intelectual ou sensorial. E dentre as diversas dificuldades que essa população enfrenta para estar realizando atividade física, as que mais se destacam são aquelas de caráter social e financeiro, ou seja, dificuldade de transporte, falta de equipamento e baixa disponibilidade de instrutores para estar realizando essa atividade. Contudo, para se entender como uma pessoa com deficiência esteja de fato imersa em um círculo social e cultural, é necessário não somente que ela possa interagir, mas também que ela possa usufruir e dialogar de forma mútua com esse círculo. Desde 2018, o Exergame Lab Brasil da FEPEL, junto da APAJAD, que é a Associação de Pais e Amigos de Jovens e Adultos com Deficiência, vem desenvolvendo um projeto chamado Gamepad, que visa incluir e motivar pessoas com deficiência no meio da aptidão física e dos esportes. Esse projeto funcionava em encontros semanais, em que alguns participantes vindos da APAJAD se encontravam no laboratório do Exergame Lab Brasil e realizavam atividades com Exergames, que são videogames ativos, ou seja, se utilizam de sensores e câmeras para capturar os movimentos de cada um dos jogadores para assim conseguir fazer parte da atividade. Logo, era um estímulo direto à aptidão física desses indivíduos. Em 2020, contudo, esses encontros presenciais foram todos interrompidos, graças à pandemia do novo coronavírus, fazendo que o Exergame Lab Brasil precisasse desenvolver um novo sistema, de forma remota, para continuar dando prosseguimento ao projeto. E esse é exatamente o objetivo desse estudo: poder descrever como foi o desenvolvimento e principalmente a execução desse projeto de atividade remota durante os tempos de pandemia. A intervenção foi realizada com 8 indivíduos da PAJAD, acompanhados dos seus responsáveis ou cuidadores. E por serem membros da PAJAD, também apresentavam características heterogêneas em relação às suas deficiências, transtornos e síndromes. Devido ao isolamento, o primeiro contato que foi feito desse projeto foi através do grupo de WhatsApp, onde algumas atividades eram indicadas para que fossem realizadas para manter a aptidão física desses indivíduos em dia. O próximo passo foram encontros síncronos de videoconferência, para que permitisse que tivesse um maior controle das atividades que iam ser realizadas. Nos primeiros 9 encontros foram realizadas algumas brincadeiras, pequenas coreografias de dança e exercícios de força e equilíbrio, assim como cognição, para ter um estímulo variado referente à aptidão física desses indivíduos. Nos últimos 4 encontros, contudo, as tarefas mudaram um pouco, e a atividade que foi exercida foi através do Just Dance Now, que é uma atividade online que permite se reproduzir as coreografias de dança de forma muito similar à que era feita nos encontros presenciais, com o Exergame Just Dance. Essa última parte do projeto, já realizada em 2021, nos permitiu perceber as melhorias na compreensão da estrutura das aulas e das atividades por esses indivíduos. De forma geral, as atividades foram muito recebidas por todos, embora pudesse ser percebido um pouquinho menos de motivação nos indivíduos que não possuíam movimento na parte inferior do corpo, embora as atividades tenham sido criadas e adaptadas, levando em consideração a individualidade de cada um. Todos os alunos foram muito atenciosos, muito prestativos e sempre muito dispostos a realizar todas as atividades. E esse reencontro com eles nos permitiu perceber o quanto o projeto é importante não só para a manutenção da aptidão física, mas também para o convívio social deles. É muito importante também a gente citar o quão relevante é o papel da universidade em relação à comunidade com essa espécie de projeto, principalmente em tempos tão difíceis quanto o período de pandemia. Por último, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, sejam do Exergame Lab Brasil, assim como da PAJAD. Claro, a todos que assistiram, muito obrigado pela atenção. E, em último lugar, mas não menos importante, a própria UFPEL, que com seus projetos de extensões e bolsas permitem que estudantes como eu e vários outros possamos estar descobrindo coisas novas, expandindo conhecimento e dando um pouco de volta à comunidade que nos ajuda tanto. Muito obrigado!
Olá, meu nome é Henrique Bueno, discente do terceiro semestre da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Participo do projeto de extensão Programa de Treinamento em Primeiros Socorros para a Comunidade, juntamente com a coordenadora Norlai Azevedo e a vice-coordenadora Fernanda Lise. O resumo apresentado nesse vídeo titula-se Programa de Treinamento em Primeiros Socorros para a Comunidade, entre reflexões e ações diante da pandemia por Covid-19. Nesse trabalho, discutimos a importância dos primeiros socorros, bem como as ações desenvolvidas pelo projeto, pontos negativos e positivos que foram observados no ano de 2020 e a importância das novas formas de se conectar com a comunidade. Introdução. O projeto de primeiros socorros tem como objetivo capacitar membros das comunidades participantes para um atendimento adequado, conferindo às populações o conhecimento para o manejo das situações onde é necessário os primeiros socorros. Por definição, primeiros socorros é a conduta inicial ao atendimento de uma situação de risco eminente de morte, como agravamento das condições de saúde do acidentado, devendo ser realizado por um indivíduo capacitado. É importante lembrar o objetivo dos primeiros socorros. Esse trabalho busca salvar vidas, minimizar sequelas e aumentar a taxa de sobrevida das vítimas. O projeto buscou, através do diálogo, traçar os temas de interesse das comunidades, os quais seriam trabalhados por meio de palestras, seminários e treinamentos teóricos práticos. Atualmente, o projeto discute temas como parada cardiorrespiratória, asfixia, desmaio, queimaduras, entre outros. Por outro lado, devido às drásticas mudanças ocorridas no ano de 2020, o projeto teve que se adaptar. Assim, foram observados pontos positivos e negativos das mudanças impostas pelo isolamento social frente à pandemia da Covid-19. Vale ressaltar que os meios digitais se tornaram protagonistas para a continuidade do projeto durante aquele ano. Metodologia. Para a metodologia, foi elaborado um cronograma de assuntos a serem tratados pelo projeto, através de reuniões em salas virtuais com a participação dos membros do projeto e das coordenadoras. Foi decidido fixar-se o público-alvo em alunos e professores de escolas municipais, estaduais, universitários e profissionais da área da saúde. Tais reuniões ocorreram semanalmente no WebConf. Elaborou-se palestras e materiais ilustrativos baseados em evidências referentes aos temas propostos através de PowerPoint e aplicativo Canva. Os materiais foram apresentados nas reuniões semanais para possíveis sugestões e modificações. Após aprovação em dia e horário previamente acertado, foram ministradas palestras por meio das plataformas digitais da universidade para o público-alvo anteriormente citado. Resultado e discussão. Nesse ponto do resumo, é importante conversarmos sobre a participação da comunidade. Foi buscando as necessidades dessas que desenvolvemos parte dos trabalhos nas salas virtuais. Ao longo dos trabalhos, foram expostos pontos positivos e negativos. Dentre os positivos, a continuidade das atividades do projeto no ano de 2020, a elaboração de palestras e materiais educativos e a ênfase nas precauções e prevenções contra a Covid-19 em diferentes temas de primeiros socorros. Os pontos negativos limitaram-se à inexperiência do uso do meio digital e à qualidade de conexão com a internet. Destacam-se o estudo publicado na Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, que disserta sobre o papel do enfermeiro como educador em saúde e articulador de ações intersetoriais. Dessa forma, pode-se promover uma modificação social que poderá salvar vidas, através da disseminação do conhecimento em primeiros socorros. Das experiências adquiridas pelo projeto em 2020, demonstram-se como promissoras as salas virtuais, vendo nestas uma possibilidade de transformação social dos participantes, ampliando e promovendo conhecimento em noções básicas de primeiros socorros, a capacidade para a prevenção e manejo de acidentes. Conclusões. Assim, podemos afirmar que os objetivos do projeto no ano de 2020 foram alcançados. Através das salas virtuais, houve um retorno considerável. A adaptação às plataformas digitais promoveu um olhar diferenciado ao processo de ensino-aprendizagem por meio da extensão universitária à distância.
Por fim, mesmo com as dificuldades do ano de 2020, o desejo de manter ativo o projeto deve ser destacado, mostrando o empenho e responsabilidade dos membros que não pretendem parar com seus trabalhos para os próximos semestres. Olá, meu nome é Caiane, sou acadêmica de enfermagem e irei apresentar o trabalho pelo projeto de extensão Aprender a Ensinar Saúde Brincando, com o tema Retornando à Aula no Ensino Fundamental, orientações importantes para a prevenção do coronavírus. Em decorrência da pandemia, os projetos de extensões das universidades tiveram grande dificuldade em manter o vínculo com a comunidade. Considerando que o projeto de extensão Aprender a Ensinar Saúde Brincando realiza ações de educação em saúde no ensino fundamental 1 e também na pediatria do Hospital Escola, tivemos de elaborar estratégias para continuar a levar informações que alcancem esse público. A educação em saúde com crianças tem o objetivo de promover a compreensão do processo de saúde e doença, e assim contribuir na construção da autonomia no processo de autocuidado. Além disso, realizar essas atividades possibilita que o profissional identifique possíveis vulnerabilidades relacionadas ao ambiente familiar e à comunidade em que essa criança está inserida. Considerando o atual contexto, identificou-se a necessidade de abordar cuidados em relação ao retorno das aulas presenciais nas escolas de ensino fundamental, com o objetivo de minimizar os possíveis agravos na disseminação do vírus. Estudos mostram que o prognóstico da doença é favorável nas crianças quando comparado aos adultos. Assim, elas foram consideradas potenciais vetores da doença, uma vez que, mesmo contaminadas, podem não apresentar sintomas clínicos possíveis da identificação do vírus. A metodologia do trabalho foi, inicialmente, uma reunião do grupo pela plataforma WebConf, onde foi sugerido o tema. Posteriormente, elaborou-se o conteúdo utilizando o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica. O site para montar os designs foi o Canva e a rede social utilizada para a divulgação foi o Instagram. As medidas de distanciamento social afetaram o ensino presencial de 87% da população mundial de estudantes, promovendo a interrupção de educação em uma proporção inédita segundo a Unesco. Além disso, as diferenças socioeconômicas apresentou-se como dificuldade para os educadores, visto que alguns alunos não tinham meios eletrônicos ou acesso à internet para acompanhar as aulas. Considerando então o retorno do início das aulas presenciais, elaborou-se, através da publicação Orientações para o Retorno às Aulas Presenciais, orientações gerais para alunos, professores e funcionários, além de orientações destinadas a 3 categorias: escola, transporte escolar e educação infantil. As orientações gerais foram o reforço do uso da máscara, distanciamento social, higienização das mãos, não cumprimentar com beijos e abraços. A orientação para a escola foi a aferição da temperatura, manutenção das portas e janelas abertas para a circulação do ar, ter uma programação para a higienização da escola. Além disso, suspender o uso de bebedouros, armários compartilhados, não utilizar o refeitório para o período de alimentação, utilizando as salas de aulas, e intercalar os horários de entrada, saída e intervalo dos alunos para evitar aglomeração. No transporte escolar, manter sempre as janelas abertas para ventilar. Além disso, evitar passar as mãos nas superfícies dos veículos, higienizar as mãos antes e depois de entrar no transporte e, se possível, evitar sentar ao lado do colega. Na educação infantil, pensou-se em abordar separadamente por ser um período em que a criança encontra-se mais próximo ao professor. Assim, os cuidados básicos devem ser redobrados, além da aferição da temperatura, que deve ser atentada a partir de 37,5 graus, higienização de brinquedos, trocadores e ambientes gerais, retirar brinquedos em que não seja possível realizar a higienização. Além disso, orientar os pais para que, caso a criança apresente algum sintoma, não levar a criança à escola. Assim, a publicação teve o total de 125, um alcance de 125 pessoas, das quais 18% não seguiam o Instagram do projeto, 5 pessoas salvaram a publicação, 61 compartilhamentos, 32 curtidas,
6 comentários e 250 visualizações. Conclui-se, então, que o projeto teve uma forte expansão durante esse período, alcançando diferentes públicos. Ressaltou-se a importância das escolas, os alunos e professores manterem os cuidados de prevenção mesmo após a vacinação. E também reforçou-se o engajamento de pais, a orientação das crianças e na comunicação de qualquer sintoma suspeito para a proteção das próprias crianças e da escola. Obrigada. Olá, me chamo Luísa Cardoso, sou graduanda do sexto semestre de Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas e, sob a orientação da professora Marlete Brum, vou apresentar um trabalho intitulado Desenvolvimento do Pensamento Coletivo e de Habilidades Extensionistas nos Discentes da equipe Descomplica Leite. Aqui temos as autoras do trabalho. A extensão universitária tornou-se a terceira missão reconhecida das universidades, tendo uma dimensão pedagógica e servindo como instrumento de aprendizagem e geração de conhecimentos. O papel da universidade no desenvolvimento de seus alunos é de incentivar a cidadania, proatividade, liderança, comunicação assertiva e o desenvolvimento do pensamento crítico e coletivo. Durante a pandemia do novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, Covid-19, surgiu, dentro da Universidade Federal de Pelotas, a equipe Descomplica Leite, de caráter multidisciplinar interinstitucional e que tem como objetivo desmistificar a complexibilidade da leishmaniose visceral canina, por meio de divulgação científica. A leishmaniose visceral canina é uma doença vetorial de caráter zoonótico e notificação compulsória. Os vetores são os flebotomíneos e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa é uma doença negligenciada e que ocorre em 76 países. Sendo assim, é notório a importância do médico veterinário como profissional de saúde única na comunidade. O objetivo deste trabalho é de demonstrar, através das ações realizadas pela equipe Descomplica Leite, a importância do pensamento coletivo, incluindo as causas animais e sociais e das habilidades extensionistas voltadas para a comunidade. A justificativa para esse trabalho é a importância da divulgação do trabalho da equipe Descomplica Leite na comunidade, sendo necessário também a ampliação do auxílio social e animal dentro dos projetos extensionistas, podendo aumentar a visibilidade e o apoio às comunidades. Em junho de 2020, foi iniciada a divulgação científica por meio de redes sociais, Instagram e Facebook, e no mesmo mês foi iniciadas as transmissões de lives via YouTube. Em julho de 2020, foi realizada a primeira ação social Descomplica Leite, distribuindo cestas básicas para as famílias cadastradas no projeto de extensão coordenado pela orientadora. Juntamente a isso, foram realizadas entregas de coleiras repelentes e a administração de antiparasitários nos animais dessa família. Durante o ano de 2020 e 2021, foram realizadas 5 ações sociais no mesmo formato. Foram entregues também um flyer sobre prevenção da leishmaniose visceral canina, formado pela equipe, onde foi pesquisado formas para ser mais criativo e atrativo para a comunidade, atingindo assim o objetivo da comunicação e da divulgação científica. A visibilidade das divulgações auxiliaram a equipe Descomplica Leite na inserção da comunidade, mostrando também assim que a atuação do médico veterinário na comunidade vai muito além do atendimento ao animal, atingindo também a saúde, a prevenção de doenças como as zoonoses e também a disseminação de conhecimentos acadêmicos de uma forma simples e didática à comunidade. A busca de serviços, de recursos para as ações sociais e animais é uma das habilidades desenvolvidas pela equipe Descomplica Leite, pois para que ocorram as ações é necessário patrocínio. Dessa forma, foram contatadas empresas farmacêuticas para o tratamento e profilaxia da leishmaniose visceral. Conclui-se assim que os projetos da equipe Descomplica Leite na comunidade ofereceu crescimento profissional e cidadão, saindo da teoria da sala de aula e moldando os ensinamentos para diferentes necessidades das práticas, ressaltando também a importância da adaptação, como a maior utilização das redes sociais em momentos de pandemia.
Aqui temos as referências utilizadas para o trabalho. Agradeço à Universidade Federal de Pelotas, à Faculdade de Medicina Veterinária, à equipe Descomplica Leite e ao Grupo de Estudos Fitopet pela oportunidade. Obrigada pela atenção. Oi, meu nome é Marta Milquivarzin e eu vou apresentar o trabalho intitulado Estresse Infantil em Contexto de Pandemia, um e-book de psicoeducação para crianças e cuidadores. O trabalho foi escrito em conjunto com as colegas Eduarda e Tiffany, sob orientação dos professores Tiago e Matheus. Desde o início do ano de 2020, o mundo tem lidado com uma crise pandêmica causada pelo novo coronavírus. Essa crise ainda se faz presente e medidas preventivas como isolamento e distanciamento social ainda estão em vigor na maioria dos países. Esse isolamento e distanciamento causaram mudanças em diversos níveis sociais, assim como no de enfoque do presente trabalho, a rotina das crianças, que foi alterada por meio da educação por via digital, diminuição do contato com os pares e também na alteração das dinâmicas familiares. Sabe-se que crianças que são expostas a um estresse precoce podem desenvolver dificuldade em lidar com o estresse ao longo da vida, mas um fator decisivo entre se podem ou não desenvolver a dificuldade é a presença de suporte social. Em uma pesquisa publicada no ano de 2020, em que se comparou dois grupos de crianças expostas ao mesmo agente estressor temporário, porém com a diferença de que o grupo 1 possuía um grupo de suporte social e o grupo 2 não possuía suporte social, apresentou como resultado que as crianças do grupo 1 tinham mais subsídios para desenvolver resiliência ao longo da vida, enquanto as crianças do grupo 2 apresentavam maior probabilidade de desenvolver doenças mentais ao longo da vida. A terapia cognitivo-comportamental desenvolveu uma série de técnicas voltadas ao público infantil, dentre elas a utilização de histórias e metáforas como um processo psicoterápico, sendo essas atestadas como de alto benefício para o público-alvo. Essa literatura deve conter elementos lúdicos para ser eficaz na construção de diálogos acessíveis às crianças e também facilitar a comunicação entre pais e filhos, baseando-se na eficácia da intervenção por meio de histórias ilustradas e na fundamentação teórica estudada no projeto de ensino Estresse e Saúde, elaborou seu e-book ABC do Estresse, com o intuito de promover a psicoeducação de crianças e cuidadores acerca do estresse na infância e em específico no contexto de pandemia. A escrita desse trabalho se constitui então como um relato da construção desse livro digital, o qual foi elaborado por meio de reuniões quinzenais entre as autoras pelo meio digital, onde se discutiu os referenciais teóricos, se elaborou a história e também as ilustrações, as quais foram feitas por uma das autoras, e após a aprovação dos professores e orientadores, foi enviado para publicação pela editora da UFPEL, a qual foi aprovada, e nesse momento se encontra em período de divulgação para a comunidade em geral. Uma das técnicas de maior destaque dentro da psicoterapia infantil é a psicoeducação. Essa técnica foi utilizada para desenvolver a intervenção do e-book e é direcionada tanto aos pais quanto às crianças nesse caso. Ela visa fornecer informações importantes sobre condições psicológicas, tais como a resolução de problemas e estratégias no enfrentamento do estresse. Para a elaboração do livro, também se utilizou da técnica de Calloway Benson para representar dinâmicas do estresse infantil por meio de personagens elucidativos, como, por exemplo, buscou-se retratar o clima familiar no contexto de pandemia. E também se representou de forma lúdica aspectos já citados, como a escolarização por vias digitais e também as mudanças do contexto familiar, assim como a desregulação emocional e as novas regras de saúde e higiene, que são fatores estressores constatados por um estudo transversal realizado no Brasil no presente ano. Um dos personagens ilustrados é o Tatu Bola, que simboliza por meio do seu esconderijo na carapaça a emoção de medo e também a desregulação emocional, como se pode ver na imagem ao lado, na ilustração que demonstra as mudanças de humor ao longo dos dias, vivida por muitas crianças por causa do estresse da pandemia. A proposta de intervenção do e-book é também voltada aos cuidadores, dado seu papel fundamental em oferecer um suporte social às crianças, pois, como já foi dito, o suporte social é crucial na diferenciação entre o estresse positivo, que pode acarretar em resiliência, e o estresse tóxico, que pode acarretar no desenvolvimento de dificuldades de lidar com o estresse ao longo da vida. A rede de suporte da maioria das crianças se reduziu a uma pequena parcela familiar devido à pandemia. Por isso, se torna ainda mais importante instruir esses cuidadores a respeito do enfrentamento ao estresse. Com essa finalidade, o e-book conta com sessões denominadas para refletir em família, recomendações práticas e como fortalecer as relações familiares. Essas sessões contêm informações para facilitar a convivência familiar frente ao estresse, como instruções para acolher os sentimentos das crianças,
como reconhecer comportamentos que indicam estresse, também um incentivo à demonstração de sentimentos, não só das crianças, mas também dos adultos, e também a promoção de momentos de intimidade e lazer dentro do núcleo familiar. Para concluir, então, a livre disponibilização do e-book possibilita reflexões tanto às crianças quanto aos cuidadores acerca do cenário atual. E, ademais, visa possibilitar um tempo de qualidade, propiciando um suporte social às crianças. Muito obrigada!